Então, é por isso que o juiz penitente não pode esperar que o outro interlocutor lhe diga. Sabe muito menos que ele. Né? Lhe revele alguma coisa. Né? Então, ele joga com essa aparente autossuficiência. Né? Ele pergunta e responde, como se ele não precisasse da resposta do outro. Né? Essa aparente autossuficiência, essa aparente segurança, né? Pela qual ele parece dispensar a intervenção do outro, né? Na verdade, é uma certa intuição do drama essencial que ele vive, que ele passou a viver, né? A partir daquele episódio. Né? Ou seja, ele sabe, né? Ele sabe do que se trata, mas esse saber necessita ser revelado. Né? A gente poderia até jogar aqui com as palavras, se vocês me permitem, né? Com a revelação no sentido da fotografia. Né? Está lá, mas não está até que seja revelado. Não é? Ele sabe, mas isso que ele sabe necessita que lhe seja revelado. Agora, ele sabe também que o outro não pode revelar coisa alguma. Não é? Ele não pode, o outro não pode. Então, ele joga com essa narrativa, na qual estaria implícita essa revelação, como se fosse esse negativo, não é? E de onde não sai nada com clareza, e ele continua perplexo, não é? Acerca de si próprio. Não é? Apesar, e como ele sabe disso também, ele realmente não dialoga. Não é? Não adianta dialogar, não há sentido em dialogar nessas condições, né? Porque o outro não pode lhe dizer mais do que ele já pode dizer a si próprio e que é praticamente nada. Né? Então, essa revelação, né, não pode provir dos outros, não pode provir de nada que seja transcendente, não pode provir de Deus, né? Mas, ainda assim, é preciso procurar, é preciso buscar, através de uma interrogação cruel. Né? Uma interrogação que, quando todos os que falam do livro, né, todos os intérpretes do livro, reparam no nome, né? O nome do juiz. Né? Jean-Baptiste Clamence. Né? Deveria ser, na verdade, Clemens, mas é Clamence. Por quê? Né? Ele não justamente para desviar a questão de uma possível clemência e transferir o significado para o clamar. Clamar no deserto, como o outro João Batista. Né? Aquele que clama no deserto. Né? Que, portanto, o que ele clama, o que ele pergunta, não lhe é respondido, nem por ele, nem por ninguém. Né? Então, o nome, né, do juiz já nos indica esse tipo de interrogação inclemente, porque é um sofrimento. Né? Ele, aparentemente, usufrui disso. Né? Está sempre mais ou menos bem-humorado. Né? A Genebra, né, contribui muito para isso, toma uma atrás da outra e tal, oferece, né, ao interlocutor. Está sempre vivendo ali como se estivesse bastante à vontade naquele lugar, né, inóspito. Né? Na verdade, é a figura do deserto, né? Onde ele está ali, né? Clamando, perguntando. Né? Esse clamor, né? É justamente para ninguém. Né? É um clamor solitário, embora necessite de alguém que ouça, né? E, de algum modo, seja o testemunho dessa solidão, uma vez que ela não vai engendrar nada. Há a expressão profeta sem Messias, exatamente para comparar com outro João Batista, que é o profeta do Messias. Mas esse João Batista é o profeta sem Messias. Nada virá depois daquela fala, quase pregação que ele faz, né? Porque ele fala de tudo, e ensina, esclarece o outro, mostra ao outro como ele deve ver as pessoas e tal, que ele tem muita experiência disso tudo. Né? Então, o sentido do monólogo ocorre, paradoxalmente, entre a solidão necessária para que ele fale e o desejo de ser ouvido, né? Que a gente não pode ignorar, mas é paradoxal. Né? O desejo de ser ouvido,
mas não para que aquele que ouve responda ou me ajude com a minha própria fala, complete a minha própria fala, né? Existe, na verdade, uma necessidade da fala solitária, né, solipsista, e uma relatividade do ouvinte. O que é necessário é falar. Aquele que ouve ali está, mas ele é sempre captado acidentalmente. É qualquer um que entra no bar, o juiz escolhe assim meio ao acaso, vai lá e começa a falar, né, com a pessoa. Já fez isso muitas vezes, ele conta, né, que faz isso habitualmente, né? Então, essa relatividade de quem ouve, essa contingência, ela é, no entanto, indispensável. O juiz não pode ficar sem falar e tem que falar com alguém. Esse alguém é qualquer um, portanto, contingente e ocasional, porém indispensável. Há, portanto, aí um trabalho de subversão da dicotomia, né? Necessário e contingente. O que é contingente é necessário, tem que haver o interlocutor. Dispensável, porque não se empenha papel nenhum, não fala nada, não responde, mas ele tem que estar ali, há uma necessidade de que ele esteja ali naquela contingência, naquele estado, né, ocasional e quase aleatório. Então, é uma contradição, certamente, né? E essa contradição leva a pensar numa característica mais geral do pensamento do Camus, né? Que é o próprio limite da racionalidade, né? O Camus pensa no limite da racionalidade. Nesse caso, então, no contexto da queda, né? Esse contexto será o absoluto, né? Será esse eu absoluto, um eu absoluto que é absolutamente carente de si, porque de algum modo precisa do outro, né? Precisa daquele que ouve, né? Carente de algo que ele não pode, né, assimilar, senão por via do outro, né? Mas esse outro, que ao mesmo tempo está presente, não desempenha um papel ativo, portanto, ele está ali como uma falta, como uma ausência, né? E, portanto, essa contradição poderia ser a significação metafísica da ambiguidade de um monólogo que implica um diálogo impossível de se constituir, que é uma figuração da vida do juiz, do Jean-Baptiste Clamans. Sempre viveu para os outros, em função dos outros, com os outros, servindo aos outros, ajudando. Ele era uma pessoa, um militante, né, da solidariedade, né? Mas não era também, não era. Ele era uma pessoa absolutamente egoísta, né? Ele fazia tudo isso, era todo cordato, solidário, humilde, sempre pronto a ajudar, né? E toda essa cena que ele viveu durante toda a sua vida, né, indicam essa absoluta solidão e o egoísmo, esse centramento, né, que depois ele acaba descobrindo através dessa ironia, né, que começa a aparecer na sua vida e que ele não sabe de onde vem, né? Coisas que acontecem que ele não consegue decifrar e que, ironicamente, o colocam em guarda contra ele próprio, né? Para que ele coloque em questão a sua própria vida, que aparentemente era muito normal e muito tranquila, né? Se havia alguma coisa fora do normal na vida do Clamans, era para mais, nunca para menos, né? Ele era muito solidário, muito solícito, né? Mais do que o normal, mais do que os outros, e fazia questão disso, né? Mas isso tudo implica, né, uma certa contrariedade vivida, né, na própria, no interior da própria personagem, né? Então, esse limite em que os contrários se encontram, né? Muitas vezes o Camus pensa nesse limite, né? Ou seja, ele pensa nesse limiar, né? Parece isso em outros textos, né? Que é, portanto, isso que eu estou chamando aqui de uma certa significação metafísica desta ambiguidade, né? Um monólogo que exige o outro, ou seja, um monólogo que é o diálogo impossível, né? A impossibilidade vivida
pelo juiz, na medida em que ele vive o outro, mas ele vive como impossibilidade, né? Ele vive o outro sem chegar ao outro. Depois ele vai tomar consciência disso, né? Essa participação negativa do outro no eu, né? Que aparece. Os outros participavam muito da sua vida, ele fazia questão, né? Estar sempre com alguém, ajudando, etc. E a profissão dele favorecia isso, né? Mas é uma participação negativa, né? Ou seja, o outro aparece como algo constituído no interior de uma história subjetiva vivida solidariamente ou mesmo egoisticamente, né? Porque a vida pregressa do Jean-Baptiste Clemens foi uma extraordinária representação da identificação entre o bem e a felicidade, né? Ou seja, ele vivia a partir da seguinte máxima, né? O exercício da bondade traz a felicidade. Portanto, quanto melhor você for, quanto mais bondoso você for, mais feliz você será, porque as duas coisas estão relacionadas. Então, o exercício da bondade resulta necessariamente numa vida feliz. E ele vivia segundo essa máxima, né? Máximo de bondade para o máximo de felicidade. Então, e aquelas figuras tradicionais que aparecem na narração, né, do juiz, que são os protótipos tradicionais da solidariedade, né? O órfão, a viúva, o pobre, o inválido, né? São sempre o injustiçado, né? E outras criaturas igualmente desvalidas, né? Eram o foco de atenção quase obsessiva, né, do juiz, né? Tanto no exercício da sua profissão, né? Ele tinha um grande prazer em defender injustiçados, em livrar as pessoas da culpa, né? Ajudar, né, os desvalidos e tal, também no cotidiano, né, no seu cotidiano, né? Então, ele relata, por exemplo, o prazer que ele sentia em ajudar as pessoas, né? Ele gostava muito de ajudar cegos a atravessar a rua. Então, ele via um cego, ele corria e ele chegava a empurrar outra pessoa, que por acaso já estava ali também para ajudar o cego, ele empurrava a outra pessoa para ele poder, né, atravessar a rua com o cego, e do outro lado, então, ele parava e ficava usufruindo daquele momento quase de êxtase, né, com outro agradecendo e tal, e assim fazia com carrinho de bebê e tudo, né? Todo mundo que ele via na rua precisava de ajuda, ele fazia, isso lhe dava um êxtase com ele próprio, né? Ele dizia, como eu sou bondoso e como eu sou feliz, né, agindo dessa maneira, né? Uma representação, né? Principalmente para aqueles que precisavam de ajuda, que tinham condição inferior. Ele, como advogado, defendia os pobres, né? Então, ele ficava também, as pessoas iam lá agradecer a família do sujeito que ele tirou da cadeia, o camarada ia lá agradecer e tal, e ele sentia um prazer enorme, ajudava mais, perguntava se precisava de alguma coisa, né? E tudo isso ele vivia como uma espécie de felicidade, mas era uma representação construída para que ele pudesse ser feliz em função da sua bondade. Então, o problema da alteridade, né, está colocado como sendo um polo fictício do eu, né? O outro, na verdade, é um pretexto, né? O outro propriamente não existe, né? E toda a realidade que o outro possa vir a possuir, ele a possuirá em função da felicidade do juiz. Ele existe para que o juiz possa ser feliz, né, ao ajudá-lo, né? E ele faz isso a todo o tempo, de maneira destacada, né? O altruísmo, a generalidade, né, que faziam parte do seu ser. E ele achava que isso era uma coisa nele tão natural, porque não custava nenhum esforço, ele fazia isso de uma maneira natural, não incomodava em nada, né? Pelo contrário, só davam satisfação, né? E então ele dizia assim, por que me dão satisfação? Porque a bondade traz o merecimento e a felicidade, né? Quem é bom merece ser feliz. E quem é bom espontaneamente
é feliz naturalmente. Essa era a vida que ele ia, né, levando, e com isso ele construiu, né, uma grande reputação e enfim, uma vida social, né, positiva. Até que esses 2 episódios que vieram perturbar, né, esse baque do corpo na água, esse possível suicídio que ele teria ignorado, né, quando estava atravessando a ponte. E uma outra coisa também que começou a acontecer, quando ele caminhava à noite sozinho pela cidade. Ele ouvia, parecia que estava alguém rindo nas costas dele, né? Ouvia uns risinhos. Ele se virava, não tinha ninguém, né? Esses risos que ele ouvia às suas costas, sem que ele conseguisse localizar de onde isso provinha, né? Ele não pode deixar de buscar a significação. Então, isso o perturba também. Tanto quanto o baque na água virou uma coisa desconhecida, ele não sabia o que era, mas ficou nele. E esses risinhos, né, que ele não identificava, ele não cessava de se perguntar por quê, né? E, claro que, quando ele percebeu que aquilo ele não conseguiria localizar, né, a origem daquilo, ele tentou não se preocupar mais, né? Tentou ignorar um acaso qualquer, uma ocorrência circunstancial, procurou não pensar mais naquilo, né? Mas ele não conseguia. Então, isso funcionou como sintoma, né, de tudo aquilo, de uma certa travessia dele mesmo, que ele vai fazer, só que agora de outra maneira, né? Não mais usufruindo daquela felicidade natural, mas colocando-a, e a ele próprio, né, em questão, né? Algumas interpretações do livro nos indicam que esses acontecimentos teriam sido a ocasião para a manifestação da duplicidade vivida pela personagem, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que ele... como se aquelas risadas que ele ouvia quando estava sozinho fossem as mesmas que ele não ouvia quando estava defendendo o pobre, ajudando o outro a atravessar a rua, e cuidando de uma senhora grávida, ajudando todo mundo. Nesse momento ele não ouvia nada, mas esse riso que ele ouvia quando estava sozinho começou a lhe parecer que era contínuo, né? Como se alguém risse de tudo que ele fazia, né? E, portanto, uma certa reação irônica, que ele não sabia de quem era, nem sabe se é de outro ou dele mesmo, né, a respeito da situação dele, da vida dele, da felicidade dele, da representação que ele fazia de si, né? Então, ele passou a entender que havia um certo ridículo naquilo, né? Que havia um travo irônico, né? Uma coisa ao mesmo tempo engraçada e amarga, né, que essas risadas indicavam, e ele então começou a prestar atenção nisso, né? O altruísmo, a generosidade poderiam indicar não a unidade do caráter, né? Ele gostava de dizer o seguinte: as pessoas têm que ser feitas de uma só peça. Gente que é assim, assado, de uma hora está de um jeito, outra hora está de outro, ele não gostava. As pessoas têm que ser feitas de uma única peça. Se é bom, é somente bom, como ele. Sujeito bom e só isso. Não tinha nada que interferisse, né, na sua bondade. Ele chamava pessoas feitas de uma única peça, né? E que não sofreriam, portanto, nunca aquela crise moral que o Kant chamava de heteronomia, né? Ou seja, há o sujeito, mas há também alguma outra coisa que o impele a agir, né? E ele, portanto, ele não está agindo só por ele, alguma outra coisa nele ou fora dele que está perturbando essa sua autonomia, né? Que é justamente a heteronomia. Quer dizer, então a pessoa não é de uma só peça, ela está dividida nesse caso, né? Então, e essa associação era justamente
a virtude e o interesse, né? O interesse material, isso que tudo que ele fazia, claro, ele granjeava enorme sucesso, não é? Cada vez a sua reputação de advogado crescia e ele era mais solicitado, etc, etc. Mas principalmente uma satisfação pessoal, não é? Uma satisfação do ego, decorrente da gratidão e da admiração que essa conduta provocava, não é? Então, aí é que entra a heteronomia, no sentido kantiano propriamente, não é? Eu sou de uma só peça, eu sou inteiramente bom, não é? Mas essa bondade, não é? O satisfazia, não é? E lhe dava prazer. Do ponto de vista kantiano, como vocês sabem, né? Se um ato moral dá prazer àquele que o faz, não é moral, né? O ato moral não pode dar prazer a ninguém, né? Então, quem sente prazer em ser bom, não é? Se sente orgulhoso da sua própria humildade, né? Como ele, no caso, né? O juiz. Ele vive na heteronomia. Há ali duas instâncias, não é? Que ele ainda não percebeu a separação e o papel respectivo, não é? De cada uma delas, mas que ele começa a perceber nessas situações. Alguma coisa aconteceu, né? Alguém se atirou na água, e há alguém rindo nas costas dele, né? Não sabe se é ele mesmo, o que é, mas, enfim, essa peça só ela fica dividida, né? E, então, o que isso pode ser? Por exemplo, a questão do riso, né? A ironia profundamente arraigada na visão positiva que ele tinha acerca dele mesmo, né? Quer dizer, essa ironia tão embutida, a heteronomia tão incrustada na autonomia, na representação da autonomia, que nem sequer aparecia. Custou aparecer, mas apareceu, né? Quer dizer, uma pessoa que acredita tanto em si mesma, na sua própria virtude, na sua própria humildade, né? Que o orgulho que ele tem disso custa aparecer, mas acaba, né? Aparecendo. E acaba aparecendo, então começa a funcionar como um julgamento, né? Aí é que o juiz começa a ser julgado, né? Essa pressão que ele começa a trazer em si, a moça que possivelmente se atirou e ele continua em frente, essas risadas, não é? Elas são sinais de que ele está sendo observado e julgado. Ele que é o juiz, né? O advogado, né? Não fica claro se ele é juiz ou advogado apenas, né? Mas, enfim, ele trabalha nisso, julgando as pessoas, clarificando as pessoas, né? Então, ele agora começa também a sofrer esse processo, né? De julgamento. E isso é tanto mais incômodo quanto ele não sabe de onde isso vem. E ele vai ser cada vez mais levado a acreditar que isso vem dele próprio, não é? O que é, portanto, muito mais incomodativo do que se houvesse uma outra pessoa concretamente julgando e censurando, uma coisa assim, não é? Então, o que significa que a sua conduta, essa conduta externa, né, baseada no altruísmo, na generosidade, ela tem, então, uma raiz, né? Uma raiz que até agora, então, era inaparente, mas que começa, né, a aparecer através dessa rememoração que ele vai fazendo, então, da sua vida. E, principalmente, da satisfação, porque ele é um sujeito satisfeito consigo mesmo. E ele começa, então, a desconfiar dessa satisfação. O que é que significa alguém tão plenamente satisfeito consigo? O que isso significa? Antigamente isso não o perturbava, mas agora começa a aparecer como algo que deveria ser desvendado. O que é que isso revela? Aí vem essa questão, né? Que ele vai depois buscar, né? Ansiosamente, né? O que é que esse tipo de juízo, né, que vai se formando revela acerca de si, né? Quer dizer, na verdade, ele é monstruosamente narcísico, né? Isso que é a síntese do que ele é, né? Mas isso demora a aparecer,
exatamente por conta de que essa monstruosidade tomou conta dele mesmo, todo. Não tem espaço para outra coisa. Até que começa a aparecer, né, essa outra coisa e essa duplicidade, né, do orgulho e do egoísmo travestidos, né, de bondade e altruísmo, né? Então, essa descoberta, ou pelo menos essa suspeita, né, que vai acontecendo através desses episódios, acarreta uma alteração profunda na imagem que ele tem dele próprio. Ou seja, gera um sentimento de inautenticidade, né? E ele começa, então, a se perguntar se ele deve continuar vivendo em função dessas condutas externas, cujo sentido ele começa a perceber, a duplicidade, não é? Uma raiz interna que é o exato contrário do seu comportamento. Então, essa contradição que se manifesta, não é, e que o põe, por assim dizer, em guarda a respeito dele mesmo, não é, afeta muito aquela estabilidade que ele vinha vivendo. Ele torna-se, então, uma pessoa ansiosa, instável, pela própria manifestação dessa contradição, não é? Ele percebe que ele não é feito de uma só peça, umas pessoas que ele admira, e a começar por ele mesmo, não é? Ele não apenas se vê privado da imagem de si, como ele vê também, se vê a ameaça do aparecimento de uma nova imagem acerca dele mesmo, não é? Essa duplicidade vai se revelar, então, na sua conduta posterior, quando ele vai chegar a identificar essa trajetória de ascensão à bondade com uma queda na inautenticidade e na pusilanimidade, né? Ou seja, como eu me tornei tão bom, a ponto de me transcender a mim mesmo, sou melhor que todos os outros, quer dizer, ascendi. Mas ele vai perceber que não. Isso, na verdade, é a queda da inautenticidade, na contradição, né, na mentira. E ele, portanto, viveu, né, essa queda, esse caráter pusilânime, né, da vida, né, essa duplicidade de caráter que é próprio dessa conduta, né? E o processo tem essa etapa decisiva, né? Alguns, não sei se é exagero isso, mas alguns leitores, alguns intérpretes, dizem o seguinte: por que a primeira coisa que aconteceu de estranho foi a queda do corpo na água? Não é? Alguém que estava na ponte caiu na água. Ele não tomou conhecimento, ou fingiu não tomar conhecimento, mas a partir daí ele começou a reconhecer a sua própria queda, como se aquela queda, talvez ocasional e com a qual ele não tinha nada a ver, né, fosse, na verdade, uma espécie de revelação da sua própria queda naquela vida, né, que ele julgava tão elevada e tão digna, não é? E essa conduta, né, tanto mais reveladora da queda, quanto ela apresenta uma contradição em relação àquilo que ele julgava ser o seu modo de viver, né? Preocupação com o outro como critério de comportamento. Ele sempre teve uma preocupação com o outro, exceto quando ele ouviu um corpo caindo na água. Ora, alguém que só se preocupa com os outros teria que correr para ver o que tinha acontecido. Ele não fez, né? Então, a leitura possível disso é que ele viu. Ele não precisava correr atrás de quem tinha caído, que era ele mesmo. Não é? E foi uma figura, né, da sua própria queda, e é o início do reconhecimento, né, dessa condição caída, né, da culpa, pecado, né, que ele vai, então, passar a viver. Isso vai tornar-se aparente, não é? Ou seja, uma revelação, se pode chamar assim, né, que o leva, então, a se interrogar se ele é o que ele aparentava ser. Ou seja, a queda do corpo na água foi uma revelação que provoca uma interrogação, né? Alguém caiu na água.
E eu? E o que é feito de mim? Né? Começou a interrogação acerca da sua própria queda. Né? E essa conduta que ele vai, então, assumir, né? Vai deixar, então, cada vez mais de ser essa representação cuidadosa de uma construção do eu exterior a si mesmo, né? Com a finalidade de contentar-se a si próprio, de satisfazer a si próprio. Né? Se nós concordamos com muitos intérpretes e com o próprio Camus, que ele não era existencialista, que ele manteve distância, apesar do convívio, né? Ele manteve distância do existencialismo, né? Então nós poderíamos depreender daí o seguinte, né? A descoberta de uma contradição entre a conduta externa, né? Conduta externa, social, etc., e a essência moral presente na interioridade, teria revelado, então, ao juiz uma certa face sombria de uma existência falsamente iluminada. Né? Que a existência dele era luminosa, porém falsa. Né? Aquela falsa bondade, falso altruísmo, etc. Então, essa existência vivida na falsidade, da luz, né? Da alegria, da felicidade, acaba por remeter a esse lado sombrio, né? Da queda na água, no escuro da noite, da ponte, das risadas, né? E assim por diante. Né? Isso nos leva a essa dualidade que o existencialismo negou. Né? Há, no juiz, algo essencialmente sombrio, embora ele tenha construído para si e projetado uma existência de luz, de alegria e de felicidade falsa. Né? E, portanto, é um falso encontro, né? Entre o sujeito e os outros, entre o eu e a felicidade, no plano da existência, porque naquilo que o juiz tem de mais íntimo e que vai se revelando através desses episódios, né? Ele consegue, então, perceber, né? Esse lado sombrio, esse lado culpado. Né? Então, essa relação que se produz entre a luz e a sombra, né? No caso do juiz, é que o leva a tentar uma recomposição de si, uma recomposição precária de si, já no anonimato, quer dizer, esse nome, Jean Baptiste Clément, não é o meu. Ele já alerta. Me apresento assim, mas não é o meu nome. Não se sabe qual é o nome dele. Né? E a maneira pela qual ele vive, ali naquela sombra, na noite daquele bar infecto, em Amsterdã, né? Ele vem, então, a tentar essa recomposição precária, né? Do nome que ele já não tem. Né? Alguém, então, que em nome de si recusou o seu próprio nome e tenta agora recompor-se a si mesmo, não é? Não mais através do nome que ele teve, que ele abandonou, não é? Mas através de uma outra coisa, de um pseudônimo ou do próprio anonimato, que ele está ali no meio, né, das pessoas do bar e não se destaca, a não ser por aquela falação toda, né, pela qual ele chama a atenção dos outros. Não é? Então, ele abandonou, para poder recompor precariamente esse lado, né, que é o sombrio, ele teve que abandonar aquela vivência que ele vivia em nome de si. Né? Em nome de si, quando a gente pode dizer em nome de Deus. Né? Em nome de si, daquela auto-idolatria, né? De ficar em êxtase com os seus próprios gestos, né? De bondade, de altruísmo. Né? Ele vivia em nome de si. E ele abandonou isso ao abandonar o seu próprio nome e adotar outro. Né? Daí, então, essa situação que aparece no romance. Né? O bar, que se situa em Amsterdã e se chama México City. Né?
a preferência por essas sombras da noite, por aquela ambiguidade das pessoas que lá estão, né? Aqueles canais turvos, né, de Amsterdã, que ele frequenta também à noite, né? O ato de se propor aos desconhecidos, né? Ele chega aos desconhecidos, se apresenta, começa a conversar, né? Que é uma maneira dele continuamente se propor a si próprio. Quando ele se propõe ao outro, narra ao outro, é mais uma narrativa que ele faz dele a si mesmo. Mais uma pergunta, né? Uma repetição da interrogação, né? Essa intenção de interrogar a si mesmo e de chegar a se descobrir, fazendo com que o outro, por sua vez, de algum modo, seja o pretexto para essa descoberta, essa redescoberta, essa outra revelação acerca de si mesmo, não é? Para que o outro faça parte da revelação, sem que isso implique na palavra reveladora do outro, não é? Porque só o juiz fala, não é? O silêncio do outro, que ao mesmo tempo é testemunha da fala compulsiva, não é? Do juiz, como eu já disse, é necessário, não é? Enquanto silêncio, para que a fala cumpra a sua função. A fala do juiz cumpre essa função reveladora, não é? Ele revela a si e também ao outro. Pouco importa o que o outro entenda de tudo aquilo que ele está relatando, né? O importante é compreender, então, a trajetória do juiz nessa peculiaridade, né?